938. Evolução Empresarial, por Ana Carolina Verde Braga. Mais uma segunda-feira e como estávamos comentando aqui nos bastidores, uma segunda-feira sem chuva, sem tempo nublado aqui em Rio Preto. Bom dia, Ana, tudo bem? Bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes da CBN. Um dia lindo, né? Um dia lindo. A primeira segunda-feira de maio, né? A gente estava brincando que a gente gosta do mês de maio. Eu, particularmente, gosto bastante. Mas muito bom. Bem-vindos. E eu tô muito feliz hoje. Eu sempre falo que eu tô feliz, né? Que bom. Mas hoje eu tô com um sentimento de felicidade mesmo, que é uma pessoa que eu gosto demais, que eu aprendo muito. Eu brinco que a minha empresa, eu tenho a felicidade da minha empresa me trazer amigos, clientes que viram amigos. E hoje eu tô com uma amiga muito querida, Célia Volpone. Como eu gosto dela, como eu aprendo com ela, é uma pessoa que é referência profissional e pessoal também. É uma mulher de fibra, de ferro e que ensina muito, é inspiração para outras mulheres. Então, Célia, muito obrigada por você estar aqui. A Carol vai falar do seu currículo, mas eu já te agradeço. Muito obrigada por você estar aqui no Evolução Empresarial. O prazer é meu. Você também é muito querida, né? Você sabe disso. E é um prazer estar aqui. Muito obrigada. Seja muito bem-vinda, Célia, que é presidente da Raízes Soluções. Tem mais de 26 anos aí de atuação. É contadora com especialização em gestão e qualidade e licenciada em psicologia. Tem ampla experiência em contabilidade gerencial, consultoria, treinamento empresarial e governança. E ela atua com foco na inovação, sustentabilidade e desenvolvimento humano. Tudo que a gente sempre fala muito aqui, né, Ana? Tudo. E é interessante, né, Carol? Porque os assuntos vão se conectando. Exatamente. Né? E eu sempre falo que quando eu conheço pessoas, e eu conheço muita gente muito querida e muito especial, e que tem muita bagagem, eu falo, tem que trazer para o nosso Evolução Empresarial. E hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo que transforma. E a minha primeira pergunta, Célia, é essa. O que é para você empreendedorismo que transforma? Como ela disse, né, faz mais de 26 anos que eu tenho essa empresa, mas antes disso, eu dei consultoria em vários lugares, com pessoas simples, com pessoas semi-analfabetas, em granja. Eu dei aula há muito tempo. Então, assim, eu acredito nas pessoas. O funcionário que vem trabalhar com você, ele não vem só pelo dinheiro, ele vem... Às vezes ele não sabe disso, mas ele vem com propósito. Então você tem que dar condições, e eu não digo isso de forma piegas, mas assim, condições honestas, verdadeiras, para que ele olhe para aquela carreira ou para aquela função e entenda a importância, né? E isso, gente, é um desenvolvimento contínuo. Além disso, a empresa começa num ramo, começa num jeito, e ela tem que evoluir. Porque senão esse funcionário, ou ele vai embora. Hoje em dia, o pessoal jovem não fica só por conta de salário, ou ele vai embora, ou ele é apaixonado pela empresa e por aquilo que faz. Então, o que a gente faz, e é uma coisa que eu acredito 100% ou 1000% nas pessoas. Eu acredito que eu tenho que dar condições técnicas, evolução de crescimento, de inovação, mas eu acredito nas pessoas. E para eu acreditar nas pessoas, eu preciso trazer gente de valor. Porque se a pessoa não tem valor, trabalhar o valor daquela pessoa é muito difícil. Porque vem de casa, vem de honestidade, de seriedade, de conversa séria, de olho no olho. Então, é isso que eu acredito. Excelente. Célia, e aí eu queria entender, você falou que sua empresa tem 26 anos, né? 29 a Raiz, já, 29 né? anos. E eu queria entender qual que foi o pontapé inicial aí para você falar assim, vou começar a empreender. Normalmente empreendedores começam na vida, né? Assim, isso vai acontecendo. Não é uma escolha. Você olha e fala assim, eu vou ser empreendedora, né? Então, como ela disse no meu currículo, sou contadora de formação. Eu trabalhei muito tempo com contabilidade, dando aula e dando consultoria para acomodar renda mesmo, né? Eu morava em Lins,
Mas assim, a editora Raízes começou com o Grupo Semenzato. O meu marido, Rafael, tinha sido o primeiro patrão do Semenzato e nós começamos a editora Raízes numa garagem de uma casa, né? Há 30 anos atrás, para atender o grupo Microlins, que não era grupo. O Semenzato tinha 17 escolas. E eu trabalhava com o Semenzato como controladora na franqueadora, e eu saí de lá para cuidar da Raízes, um ano depois, para cuidar. E assim, ninguém investiu um tostão. A gente faturava de manhã para pagar o boleto à tarde, né? Eu mandava a mercadoria de manhã e descontava a duplicata para você pagar as contas à tarde. Eu comecei com 5 funcionários, e aí a Microlins foi crescendo, chegou a ter 1.000 franquias no Brasil, mudou para Rio Preto e a gente mudou junto. E nessa época que a gente mudou, a gente estava em condições muito melhores. Aí eu tinha 20 funcionários, trouxe 15 para cá, fizemos 3 repúblicas, 2 de homem e 1 de mulher, e a gente veio para o Espaço Microlins, que foi aquele espaço que foi construído aqui em Rio Preto. Só que a Microlins foi vendida num determinado momento. Antes disso, a gente ficou sócio de todo o grupo, eu e o Rafa, e a Microlins foi vendida. E quando ela foi vendida, os sócios minoritários são convidados a vender. E o Rafa vendeu a parte dele, eu fiquei mais 6 meses, porque eu era apaixonada, mas aí é outra gestão, e aí eu decidi vender para o Semenzato. E a única coisa que eu pedi para ele foi, eu quero o nome Raízes, porque foi o nome que a gente deu lá em Lins. Esse nome ganhou uma pizza, quem deu o nome, sabe? Tem todo um legado, um significado. Né? E aí eu voltei a atender professores doutorandos e mestrandos para fazer livros sob demanda, num escritório bem pequenininho, porque eu queria continuar. Quando a Microlins saiu de Rio Preto e foi para Campinas, porque ela foi vendida 2 vezes, e aí a segunda pelo grupo Wizard, tinha um grupo que a gente atendia, que era da Microlins também, que era o grupo Embeleze. E aí o CEO da Embeleze, na época o Tanoi, dizia assim, eu tenho 2 momentos da nossa distribuição, com você e sem você. Virou um caos. Então eu comprei o estoque da Embeleze e voltei a distribuir. Aí nós continuamos a distribuir, só que Embeleze era o meu único cliente. E eu não Mas podia... isso já era Raízes. Era Raízes fazendo todo esse trabalho, essa aí parceria com a Embeleze. Eu não tinha sociedade com eles, eu só voltei a distribuir, que era um excelente cliente, né? Foi até o ano passado, porque agora mudou o formato. Mas tinha 400 franquias no Brasil, Nossa. E aí eu mandava fazer, eu produzia estoque e tudo. Só que a hora que você olha para isso, com um cliente só, o risco empresarial é muito grande. E eu sempre tive, né, a Ana sabe disso, consultores que me davam apoio e orientação de como crescer. Então, eu tive um consultor do Rio de Janeiro e o meu próprio time, que eu tinha aí 5 funcionários, que dizia o seguinte, olha, é ótimo essa empresa, mas você precisa ampliar. Foi quando a gente começou a participar de feiras de educação. E hoje o nosso maior foco é redes de educação. Então, atendi Grupo Somos, atendo o Grupo Arco no Brasil. Hoje eu tenho 40 funcionários, né? E assim, esse olhar para crescer. Hoje eu tenho uma empresa de tecnologia. E então, começou assim. Eu tenho muito orgulho de dizer, porque assim, eu assumi a Raízes sozinha. Depois o Rafa teve um problema sério de saúde e faleceu, 3 anos depois. E eu tenho muito orgulho, assim, é quase a minha vida, assim, eu gosto demais. Sou apaixonada pela Raízes. E acho que isso que você acabou de falar, de ser apaixonada, que é quase a sua vida, que a gente vê que dá tão certo, né? Que tem cultura, que é algo que você falou também, que não tem como você ensinar para alguém valores. E eu acho que é como a cultura, não tem como você implantar a cultura depois numa empresa, ela já nasce, já está em você, né? Da própria proprietária que vem essa cultura. E é muito lindo, né, escutar Sim. você falando que a gente sente isso mesmo. Essa questão desse, não só o seu amor por tudo que você faz, mas o seu amor pelas pessoas.
né? E por isso que sai de 5 e vai para 40. E por isso que vai de uma empresinha pequena, né, que está iniciando, para o que hoje a Raiz é uma das maiores empresas da sua área. E você inovando o tempo todo. Então, por isso que eu falo que é muito inspirador, Muito. não é? Assim, a gente escuta e aprende, fala, quando eu crescer, quero ser igual a ela. Ô, Célia, a gente sabe, como você citou, né, agora, essa questão da perda do seu marido, né, lá atrás, e você também teve outras perdas, e você é uma mulher muito forte. Então, eu queria que você transparece isso mesmo. Quando eu falo que só a gente sabe o que a gente passa, né, só a gente sabe o que a gente sente, né, o resto, o que aparece, muitas vezes não é a verdade, mas como que você faz para ser uma mulher tão forte e já ter passado por tantas perdas, assim, e ter feito essa empresa, mas não é só a empresa, é você como pessoa. Então fala um pouquinho disso, por favor. Olha, assim, eu tenho 3 pilares. Primeiro, Deus. Eu tenho uma fé muito grande, eu pratico, né? Eu sou cristã, né? Cristã que eu digo evangélica, mas assim, nada na vida é sem prática. Então, eu tenho uma prática religiosa de fé e de compromisso com Deus muito latente. Segundo ponto é trabalho duro. Nada vem de graça, assim. Uma das coisas que eu sempre fiz, eu sempre chego primeiro da empresa, eu sempre passo em todos os departamentos de cumprimento com a maior alegria do mundo. Eu posso não estar muito bem, mas o funcionário não tem nada com isso. Eu me preocupo com a saúde mental, com a saúde... com a vida pessoal dele, se está com filho com problema. Hoje eu consigo medir, né? Se a empresa crescer muito, não. E essa coisa de confiar na liderança. Eu estava contando para a Ana um pouquinho antes, que eu tenho líderes de 8 anos, 10 anos, 12 anos, e eu ouço, né? Então, e aprender sempre. Eu estou sempre fazendo curso, eu estou sempre... veio a inteligência artificial, eu estou... fazendo um trabalho sério com o Kleber, eu estou contratando o Kleber para fazer um trabalho muito grande lá na empresa. Então, acho que é Deus, trabalho duro e amigos, né? Família, que isso dá um alívio, dá alegria, dá leveza, e a gente pode continuar firme aí. E quando que você percebeu, ou você sempre teve essa cultura dentro de você e da empresa de cuidar do funcionário? Porque a gente fala muito sobre isso hoje em dia. Precisa cuidar do funcionário. Mas quando já tá um caos, você pensou nisso antes? Você sempre teve dentro de você? Só quero fazer um adendo antes de você responder, Célia, porque assim, a gente que lida com bastante empresários, o discurso é sempre esse, né? Sim. Eu falo que o discurso é maravilhoso. Sempre assim, o que é o primeiro foco são as pessoas. Eu acredito nas pessoas. Só que, infelizmente, a gente vê que na prática é o oposto. Infelizmente, da maioria dos empresários. E você não. Você fala o que você faz. Você é muito coerente. E isso que eu fico encantada com você, porque, assim, para mim isso é muito forte. Para mim isso é muito importante e você tem essa coerência. Então, só fazendo esse adendo que não é natural, não é normal. Deveria ser, né? Mas, infelizmente, não é natural do empresário ou da empresária isso. Assim, eu já vivi na pele isso, né? Eu venho de uma família muito simples e tive que trabalhar muito cedo. E antigamente, hoje eu tenho uma outra realidade, mas antigamente você... era muito maltratado, não maltratado, isso que hoje se chamam de bullying. Tinha uma pressão exagerada pelos líderes, que não eram líderes, eram chefes, que detonava você, né? Eu aprendi muito com esses chefes, eu tenho, assim, muita gratidão, mas era muito sofrido. E pode não ser sofrido. Pode ser de uma forma, olha, eu quero olhar no olho e dizer, olha, eu quero isso de você, a clareza, né? Eu não vou dizer que eu não tenho defeitos, porque assim, depois eu vou contar um pouquinho sobre a questão de cultura e estratégia, mas assim, isso foi uma coisa. A outra coisa, eu trabalhei em lugares, eu tinha 2 filhos para criar, nessa época o Rodrigo com 17 anos estava na USP, eu não tinha dinheiro para mandar para ele, ele morava lá na USP, e aí eu não recebia o salário.
Tanto que eu tenho uma cultura na empresa que eu pago o salário do meu time no dia 3 e não no dia 5. E quando é sexta-feira, quando vai cair dia 3 no domingo, eu pago na sexta. Que legal. Porque assim, olha, eu fico até emocionada, porque assim, para o empresário, ele vai ter que gastar esse dinheiro ou no dia 5 ou no dia 3. Não faz e muita para o diferença. colaborador faz uma grande diferença. Por exemplo, se tem um feriado emendado e ele recebe na sexta, para ele já consegue pagar as contas, ele consegue nos... Eu fui essa pessoa e eu sabia o que era, né? Então, assim, eu tenho muito respeito por eles, assim, pelas pessoas de forma geral. Que bacana. Eu já queria que você falasse o que você falou que você vai falar. Eu falo. Já fale agora, por favor. Eu tô com uma consultoria interna na empresa, a Tatiane Souza, que é uma pessoa que vem trazer já 1 ano atrás a questão da estratégia. Tenho feito alguns cursos em São Paulo, porque assim, eu sou muito amorosa, mas assim, eu sou muito leve. E às vezes a empresa precisa ter números. Toda empresa só sobrevive com lucro, não adianta, né? Eu tenho uma empresa lucrativa, tá tudo certo, mas de 1 ano para cá a gente fazia isso de uma forma mais informal. De 1 ano para cá a gente começou a medir resultado. Para vocês terem uma ideia, só quero fazer um adendo antes. Eu distribuía lucro 14º e 15º sem medir. Então, o time já esperava que era uma forma de comprar uma coisa para casa, para fazer uma viagem. Sempre fiz. Aí chegou um dia... E aí tem um problema isso, né? Porque você acaba muitas vezes... É assistencialismo. Exato. Não aí é eu não bom. preciso... E quando não vem, fala assim, como assim? Mas, É isso. né? É não isso. vem porque não atingiu. Mas não tinha muito esse critério. Então, a gente começou de 1 ano para cá a ter critérios de avaliação por departamento, que a gente chama... Tem uma reunião mensal RRG, tem uma trimestral que aglomera. E os líderes, eles fazem essa reunião RRA com o time para pegar sugestões. A gente tem um sistema, o FIDES, que é um sistema da TOTUS, para avaliar, para fazer pesquisa de clima. Por quê, gente? Tem que medir. Esse ano passado, a gente combinou uma distribuição que, se não desse um resultado, não ia distribuir a última linha lá do resultado. E não deu um pouco menos. E eu fui lá e teimosa e distribuí ainda 40% dos funcionários. Mas eu prometi para eles que esse ano só vai distribuir se tiver lucro, se tiver todos os parâmetros combinados e acertados. Porque aí você pega a ideia do funcionário, você começa... o funcionário, antes de gastar, ele vê se tem algum recurso interno, ele começa a pensar em número de minutos que ele gasta numa tarefa. Porque, gente, eu trabalho com logística, picking, packing, eu trabalho com atendimento a cliente, eu trabalho com CS. Então, se eu demoro uma tarefa 10 minutos ou demoro 3 minutos, eu tenho ganho de produtividade. Então, a gente conseguiu implantar isso e eu estou muito feliz, porque, assim, o duro é segurar a Célia, né? Então, assim, o duro é segurar a Célia, porque, combina Dia das Mães. Eu olho e falo, não, gente, tá pouco, tá? Não, é a verba, o RH nem pergunta, porque se perguntar eu vou fazer diferente. E aí, não sei se eu posso já falar, mas a gente teve esse ano também uma reposição de marca. O nome era Raiz Soluções. Faz 1 mês que a gente mudou a marca, a gente fez um rebrand com o Cláudio, da Publi9, que é um querido, é um amigo muito querido. E aí nós colocamos agora Raízes, Logística Completa e Tecnologia. Porque a partir de setembro do ano passado, eu tenho um espaço no meu galpão para armazenar. Né? Você pode montar uma filial no meu galpão. Por quê? Como eu atendo redes de educação... É de outubro a maio, no máximo, abril. E depois o galpão fica vazio. Então, a gente já pegou 2 clientes na área de armazém e estamos aí a todo vapor. Vamos mudar de prédio agora, daqui 1 mês ou 2. Então, assim, é muita novidade, né? E eu estou muito feliz com isso, porque eu estou vendo o resultado de cultura, deixando a estratégia atuar um pouco, com mais escala, a palavra é essa. E a gente vê a inovação, né? De uma empresa que é antiga, mas que está sempre se inovando. E isso que eu ia perguntar, Célia, você tem isso no seu DNA, né?
Assim, desde o início, né? A mudança, você era contadora, daí você resolveu empreender, daí você fazia parte da Microlins, aí você criou a Raízes, aí você... Então, assim, de toda a sua trajetória, a gente vê sempre a inovação, né? A inovação, a inovação, a inovação. O que você acha? O que faz você ser assim? Eu acho que é inquietude. E como eu trabalho só com jovens, essa juventude provoca muito, né? Não dá para ser diferente, né? A tecnologia, por exemplo, era um braço. Hoje é uma empresa, tem 10 funcionários. Já trabalha no modelo híbrido, já tem 3 produtos aí sendo, né, 2 prontos e um sendo empacotado para vender. E assim, eu vou contar um fato muito engraçado. Nós fomos, o ano passado, no Grupo Arco. O Grupo Arco tem várias empresas de educação. E é uma por andar, ou 2 por andar, ou 3, conforme a empresa tem 3, e nós chegamos lá. São bancadas e só molecada. A diversidade pura, gente de todo gênero, de todo jeito. É lindo de ver. Uhum. E eu fui para uma reunião, nós fomos, os líderes e eu, uma reunião de devolução, né, de projeto. E aí nós saímos de um andar para o outro. E quando eu cheguei no outro, alguém veio me receber e falou assim, o que a senhora precisa? Porque não é normal uma pessoa da minha idade, né, estar lá no meio da molecada. E eu me sinto assim, eu dou uns foras, lógico, porque... Mas assim, gente, é uma delícia, porque é outro funcionamento. Que legal, que interessante. E você estar no meio de jovens, tenho certeza que dá esse clique a mais. Muito interessante. E para muita gente esse conflito de gerações é um problema, né? Essa mescla de gerações é um problema, mas a gente tem que ver a parte boa nisso tudo. Eu acho que assim, é um desafio. Exato. Né? A gente sempre fala e a gente sempre traz isso aqui, o desafio, né, de estar com várias gerações, na mesma empresa, na mesma sala, a diversidade, mas ao mesmo tempo, para quem tem esse DNA como você, né, inovador, é o que é a cereja do bolo, né? Isso. Ô, Célia, para terminar, que a gente já tá finalizando. Pode dar tempo da última? Temos um minutinho, mas dá tempo, né, Ronaldo? Aí, ó, liberado. Célia, que dica que você daria para alguém que vai começar a empreender e para ter mais ou menos esse seu DNA, não só da inovação, mas de gente? Qual a dica que você dá prática e direta aí pro empreendedor ou a empreendedora? Existe muita gente que vai empreender e é convidado por outras pessoas a entrar na euforia. Isso é muito delicado, porque às vezes você gasta ou a reserva que você tem, o patrimônio que você tem, e você não dá conta de seguir em frente. Então, primeiro, toda vez que você for empreender, pesquise muito. Olha os seus concorrentes, olha o que está acontecendo em volta, olha se é uma tendência de futuro. Cuidado com a euforia. Hoje em dia, por falta de estrutura emocional, as pessoas estão cada vez mais indo para a euforia para ter um pouco de prazer, de alegria, e você pode comprometer todo o seu patrimônio. Gente, não tem volta. É muito difícil. Então, e trabalhe com gente séria. É isso. Perfeito, Célia. É bom demais ouvir quem sabe falando, né, Ana? E aprender sempre um pouquinho mais nessas segundas-feiras. Muito obrigada, Célia. Foi incrível o nosso bate-papo. Eu agradeço. É um prazer para mim estar aqui. E como eu disse para a Ana, eu estou à disposição, viu? Obrigada, viu, Ana? Eu que agradeço, Carol. Célia, muito obrigada. Você sabe a admiração e o carinho que eu tenho por você. E sempre quando você tiver essa oportunidade, compartilhe, porque você inspira muito. Nós, empresários e empreendedores, você tem muito a ensinar. Então, muito obrigada. Eu sei que teu tempo é maluquíssimo, mas obrigada por ter tirado esse tempo para os nossos ouvintes. Muito obrigada. E, Carol, até a próxima semana. Até a próxima semana, Ana. 10:02, Repórter CBN.